Paz, irmãos. Vocês estão crentes? Glória a Deus. Trouxe fogo para a presença hoje? Nem mandei vocês se levantar com as mãos essa. Vocês já estão acostumados, né? Pois se sentem, que é para não se acostumar. Glória a Deus. Quando a gente está acostumado, tem que desacostumar para não ficar automático, não é não? Amém? Vocês trouxeram fogo para a presença hoje? Rapaz, Deus sabe que tu está mentindo. Essa semana na oração. Bora, ministro, vá. Começa a queimar, ver o fogo que tu trouxe hoje. Olha, gente, ó. Se o teclado não levar vocês para a presença é porque ele não se consagra. Pode ter certeza disso. Viu? Peso sobre você, vaso. Pega ele, Jesus. Aleluia. Essa semana a irmã Jéssica foi constrangida aqui no culto de oração de 5h30. Ela disse uma frase e perguntei a ela: mulher, onde é que está essa coisa na Bíblia, mulher? Arengando com ela, né? E ela: ô pastor, para de brincadeira, fala direito, né? Não conta essas coisas. Mas ela disse uma coisa extraordinária. Eu acho que nem ela consegue mais dizer o que ela disse. Mas o significado do que ela disse foi: se você não pretende fazer uma fogueira, não acenda o fogo. Amém? Irmãos, isso é Bíblia pura. Se você não tem a intenção de fazer uma fogueira, não risque o fósforo. Porque Deus é o Deus de fogueira. Se vai fazer um foguinho e meia boca, apaga, nem começa. Amém? O Senhor diz assim: não despertes o meu amor até que queiras. Aleluia. Não despertes o meu amor até que queiras. Então, se o teu coração não está desejando casar com o Senhor, beijar o Senhor, querer o Senhor, cara, nem começa. Então, se não vai fazer uma fogueira, não risca o fósforo. É fósforo, não é fósforo não, é fósforo. Do meu tempo de criança. Amém assim? Se não vai acender o fogo do meu altar, aumenta aí, Levi. Se não vai acender o fogo do meu altar, para valer, é melhor que feche a porta da igreja. Estamos aqui? Então, a palavra da irmã Jéssica, inspirada, creio eu, pode baixar um pouquinho, é nesse sentido de que se vamos fazer alguma coisa para o Senhor, vamos fazer de verdade. Deus ama fogueira grande, Deus ama fogo extenso, fumaça grande. Estamos aqui? Então pergunto: quem de vocês trouxe fogo da presença hoje? Nós viemos para o culto para receber? Não, nós viemos para o culto para entregar. Culto é você que faz ao Senhor. Estamos aqui, gente? Vamos consertar isso na nossa cabeça? Quem veio aqui receber a bênção? Não. Eu vim dar ao Senhor. Eu trouxe ao Senhor das primícias. Eu vou lá na minha roça, dou uma abraçada naquilo que é meu, corto e digo: vou levar para o meu Senhor. O primeiro é dele. Vou honrá-lo. Então eu quero chamar você hoje, irmãos, para acender o fogo na presença. Você vem ao Senhor para cultuar Ele. É culto a Ele, culto a Deus. Você não veio receber, você veio dar. Vem com essa consciência. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Observe isso, é necessário que aquele que se aproxima de Deus diga: está falando comigo, porque é o que eu quero. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero estar próximo dele. Enoque andou com Deus, eu quero fazer parte desse time, sim ou não? Lá no céu tem uma mesa pronta. O Senhor disse que virão povos de todas as tribos, línguas, raças e nações e se assentarão ali, ao lado de Abraão, ao lado de Moisés, ao lado dos grandes heróis, ao lado de Enoque.
Aquele que é famoso porque andou com Deus. Irmãos, que fama extraordinária. Pessoas são famosas por causa do corpo bonito. Pessoas são famosas por causa do seu dinheiro. Pessoas são famosas por causa das suas grandes casas e conquistas na terra. Enoque era famoso porque ele andava com Deus. Por favor, me desculpa, mas isso deixa as outras coisas sem graça. O cara é famoso porque andava com Deus, irmão. Qual é a coisa que te identifica? Enoque andava com Deus. Olha que título extraordinário. Como é teu nome? Cara, eu sou aquele que andava com Deus. Astronildo. Sobrenome: aquele que andava com Deus. Por favor, irmão, eu quero esse título para mim. Aleluia. Como é teu nome? E o seu sobrenome? Aquele que anda com Deus. Nossa, que coisa extraordinária. Esse é um grande prêmio. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus tem galardão, irmãos, para dar. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensa. Quer se aproximar de Deus? Quero. Então pronto, esse é o lugar certo. Então você vem para cultuar o Senhor, não para receber, para dar. E o teu Deus que te vê no lugar secreto te recompensa. Estamos assim? Vamos acender uma grande fogueira para o Senhor? Aleluia! Agora você fique à vontade. Não vou te dar um comando, se levante, se deite, role. Não vou fazer nada disso. Só quero que você esteja na melhor posição do seu corpo, para você fluir diante do Senhor. E eu quero cantar santo a plenos pulmões. É o Senhor. É o Senhor. Grande fogueira, grande fogueira.
Podemos fazer melhor.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade.
noite, igreja. Aumenta um pouquinho. O pastor chegou perguntando quem tinha trazido alguma coisa, né? Para o culto. Porque nós viemos não simplesmente receber, mas viemos o quê? Dar, oferecer. Estou aqui só atualizando meu iPad. Está um pouco lento. Pronto. Agora o meu iPad aqui ele tem algo bom, que é... Ele não descarrega nunca. Não me deixa na mão. Deu certo a imagem, Wesley? Coloca aí para nós. Dá para ver? A verdade do crente. Um esclarecimento antes da gente começar. Essa verdade do crente não é a verdade do evangélico. Certo? É a verdade do crente, ou seja, daquele que crê. Tá bom? Não é a verdade do evangélico. É a verdade de todo aquele que crê. Tá bom? Livro do Evangelho de João, o capítulo é o 18, versículo 28. Capítulo 18, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, mas para poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois Pilato: tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhes os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus ministros, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilato: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Queridos, eu não vim aqui fazer uma filosofia a respeito da verdade. Não vim aqui filosofar a respeito da verdade, até porque já fizeram isso em todos esses anos. Está com mais de 2000 anos que essa cena que vocês estão vendo aí aconteceu. E os homens ficaram com essa pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E ficaram aí tentando encontrar a solução para descobrir o que de fato é a verdade.
Fato que até hoje eles não conseguem responder o que é a verdade. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu conceito, mas eu não vim hoje aqui para perder meu tempo falando das filosofias, ou o que eles acham, ou o que eles deixam de achar. Eu vim aqui hoje para falar o que é que a verdade é na Bíblia. Os conceitos que tem por aí não me interessam. O que me interessa é o que é de fato a verdade para nós. Por isso, a verdade do crente. Tá bom? Mas vamos primeiro aqui dar uma olhada no texto. A maioria das pessoas, muitos por aí, alguns pregadores, alguns teólogos, alguns filósofos, eles dizem que Jesus não respondeu Pilatos, que ele ficou em silêncio. A maioria dizem que ele não respondeu, ele ficou em silêncio. Eu, observando esse texto, não concordo muito que ele ficou em silêncio, não. A primeira pergunta que Pilatos fez a Jesus, se você olhar, é assim: tu és rei? Foi a primeira pergunta de Pilatos para Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu. A resposta de Jesus foi: meu reino não é desse mundo. Mas tem uma frase, uma palavra aqui que me chama a atenção e eu quero que você também fique atento para ela. Jesus diz assim, ó: meu reino não é deste mundo, mas, aí depois ele fala mais na frente, mas agora meu reino não é desse mundo, ou não é daqui, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo que ele fala. 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui me chama a atenção. Ele disse: mas agora meu reino não é daqui. Vai ter um tempo que vai ser. Você concorda comigo? Você consegue concordar comigo? Que ele disse que o meu reino dele não é daqui. E depois ele diz: mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, haverá um tempo que o reino do Senhor estará aqui na terra. Será aqui na terra. Outra pergunta que Pilatos fez, depois que Jesus falou isso, ele disse: logo tu és rei. E Jesus disse assim, ó: tu dizes. Tem pregadores que falam assim: se você pegar isso, você pegou a visão, né? Tem coaches também que falam isso, né? Se você pegar isso, você pegou a visão. Vou falar para você, vou me utilizar dessa frase desses caras. Se você pregar isso aqui que eu vou falar agora, você pegou a visão dessa mensagem, né? Eu não sou programa de televisão que enrola o dia todinho para manter o telespectador olhando, para chegar e falar o que é para falar no final, não. Eu falo logo no começo. Jesus respondeu: eu para isso nasci, para isso vim, para dar testemunho da verdade. Repita comigo: eu para isso nasci, para isso vim, para dar testemunho da verdade. O que é isso que Jesus falou? Propósito. Nessas poucas palavras, Jesus falou para Pilatos, na verdade para Pilatos não, que Jesus não estava interessado em responder Pilatos. Essa figura que nós temos aqui, querido, é o mundo e a autoridade do mundo representada por Pilatos, e o céu e a autoridade do céu representada por Jesus. Jesus não estava muito interessado em responder Pilatos, mas ele respondeu essas palavras para que nós hoje estivéssemos aqui falando a respeito delas, como ensino para nós. Ele queria falar, na verdade, Jesus queria falar para nós. Então ele disse: eu para isso nasci, para isso vim, para dar testemunho da verdade. Jesus aqui está falando do propósito dele. Queridos, tem a frase célebre, né? Depois disso, quando Jesus termina, aí Pilatos olha para Jesus e diz: e o que é a verdade? Os filósofos adoram isso. E o que é a verdade?
né? E falam que Jesus não respondeu. Na minha opinião, ele já está respondendo desde o começo. Né? Na minha opinião, ele se calou aqui, ele não respondeu aqui, mas ele, na verdade, já vinha respondendo desde o começo. Ele disse, para isso eu vim, para isso eu nasci. O meu reino não é daqui, logo ele é rei. Vai ter um tempo que vai ser o meu reino daqui. Vai chegar e vai ser, mas por enquanto não. Por enquanto não. Mas vai chegar um tempo que vai ser instalado o reino aqui. E Jesus é o rei deste reino. E nós somos os súditos. Muito bem, mas ele disse, o meu reino não é daqui. Eu vim para dar testemunho da verdade. Para isso vim, para isso nasci. Querido, eu quero que você pegue isso aqui, por isso que eu estou repetindo várias vezes. Quem aqui é discípulo de Jesus? Tem algum discípulo de Jesus aí? Levante a mão para eu ver. O que é um discípulo? É ou não é aquele que faz tudo aquilo que o seu mestre ensina? Não é isso um discípulo? Não é aquele que percorre o mesmo caminho que o seu mestre percorre? Aprende com o seu mestre e repete tudo aquilo que ele fez. Isso é um discípulo? Concordam comigo? Então, se Jesus diz, eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade, quero dizer essa noite, pega a visão, que eu para isso nasci, eu para isso vim, para dar testemunho da verdade, eu, você, cada um de nós, para isso nascemos, para isso vimos, para dar testemunho da verdade. Ou você acha que você nasceu, tanto literalmente, quando você nasceu na carne, como nós costumamos dizer, ou quando você nasceu no espírito, quando você veio para Jesus. Você veio para Jesus, ele te chamou para que você viesse aqui receber a chave do carro, a mansão, ou qualquer outro tipo de coisa. Isso, meu querido, prosperar, ter dinheiro, ter carro, ter mansões, prosperar, é apenas consequência. Você também não está aqui apenas para curar a sua dor, a dor da sua alma. Você está aqui para curar a dor da alma de outros. Claro que ninguém doente tem condições de curar outros. Vem para cá, se estabelece, o Senhor vai te curando e você vai fazer o mesmo com outros. Nós não viemos para cá apenas para receber cura no corpo. Também, mas não só para isso. Eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Por que é que essa palavra é tão importante nos nossos dias? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a verdade foi transformada em mentira. Ninguém mais sabe o que é a verdade. Para muitos, a verdade é aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio é verdade. Se eu creio que isso é um iPad, é iPad que chama, né? Se eu creio que isso é um iPad, é um iPad. E acabou. Você vai olhar e vai dizer, é um caderno. Eu disse, não, é um iPad. É a minha verdade. Se eu crer que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Essa é a minha verdade. É assim que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E aquilo que era verdade está começando a se tornar mentira. Quantos aqui que sabem que o pai da mentira chama-se diabo? E nele não existe verdade alguma. E o mundo hoje está recebendo, como Jesus falou para os judeus, ele é o pai de vocês, o diabo é o pai de vocês. Hoje o mundo está recebendo do pai deles. Agora diz assim, ó, eu não.
Eu tenho pai. E o meu pai é o pai da verdade. É o autor da verdade. Queridos, livro de João, capítulo 1. Evangelho. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos verem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Até aqui está bom. A verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Querido João, aqui está dando um testemunho a respeito de Jesus. E João, como eu, já começa falando o que ele tem que falar. Já começa falando, não vai enrolando não, vai lá começando falando de Jesus e o que Jesus é. Falando da verdade. O que é que João está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó. Eu andei com a verdade. Eu, João, andei com a verdade. Eu, João, comi com a verdade. Eu, João, vi a verdade realizar milagres na minha frente. Eu, João, vi a verdade ser crucificada. Eu, João, vi a verdade ressuscitar. Agora vem a melhor parte. Eu, João, vi o Senhor subir ao céu. E quando ele subiu ao céu, eu ouvi a voz do anjo dizendo: assim como você está vendo subir, ele vai voltar. Eu vi. Eu vi. Ou seja, testemunha ocular. Eu vi. É isso que João está dizendo aqui, no começo. Eu andei com ele. Eu sentei com ele. Eu encostei a minha cabeça no peito dele. É verdade. Jesus é verdade. O nome de Jesus em hebraico, o aramaico, é Yeshua. E eles querem saber o que é Jesus, não entendem o que é Jesus. Durante todos esses anos, muitos não sabem o que é Jesus, ou falam que Jesus não existia, mas o seu nome em hebraico é Yeshua. Yeshua significa salvar, ou salvação, uma derivação, que também significa Josué. Josué tinha o mesmo nome, que era um pouco diferente, com algumas letras diferentes, mas no significado era o mesmo. Existe Yeshua Mashiach, que é Deus que salva. Ou seja, gente, toda vez que olhava-se para Jesus, falava o que ele era. O nome dele falava, dava testemunho do que ele era. O próprio nome dele dava testemunho do que ele era. E Pilatos, na frente de Jesus, perguntava: tu és rei? Jesus olhava para Pilatos e dizia: isso vem de ti ou te contaram a meu respeito? Você acha que Jesus não sabia que aquilo não vem de Pilatos? Ele sabia. Ou você pensa que ele não sabia? Ele sabia que não vinha. E por que é que ele disse: isso vem de ti? Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe, porque quando você está de frente para Jesus,
O mundo, a autoridade do mundo, Jesus representando a autoridade do céu. Quando você está de frente para Jesus, você tem uma coisa importantíssima. É o que você acha que Jesus é. O que ele é para você. Não, Jesus é rei. Isso vem de você ou você ouviu outros falarem? Existe uma diferença, querido. Quando você fala de Jesus, você fala porque vem de dentro de você, ou você fala porque você leu na Bíblia e ouviu outros falar? Isso faz diferença. E sabe por que faz diferença? Qual é a grande diferença? É porque quando é verdade, não vem daqui. Quando é verdade, vem daqui. João continuou e o testemunho dele começa a falar do outro João, que é o João Batista. João Batista veio endireitar os caminhos para que o Senhor viesse. Mas João não andou com Jesus, ou pelo menos não andou com Jesus com revelação de que ele era Jesus. Eles eram primos, provavelmente brincaram juntos, jogaram bola juntos, correram juntos. Mas João não tinha, até certo ponto, a revelação de Jesus como o Messias. E ele começa a falar de João, a respeito de João, que ele veio para aplanar os caminhos, para deixar preparado a chegada do Senhor Jesus. Mas, em determinado momento do ministério de João, ele disse: vem um após mim, o qual eu não sou digno nem de amarrar sandálias. Esse batizará com o Espírito Santo. Qual é a diferença do testemunho de João Batista para a diferença do testemunho de João Apóstolo? João Apóstolo foi uma testemunha ocular. Ele viu, andou, caminhou, comeu. João Batista foi uma testemunha que recebeu a revelação de quem era Jesus. Esse modo é o outro modo que nós podemos reconhecer Jesus e o que ele é. Rei, Salvador. É quando nós temos revelação. Eu, você, conhecemos Jesus por revelação do Espírito Santo. Pausa. Uma vez vindo revelação para mim e para você de quem Jesus é, qual deve ser o nosso posicionamento? Testemunhar. Se Jesus se tornou verdade para mim, ele se tornou verdade para mim, então eu vou propagar essa verdade. Aqui é algo que eu quero chamar a atenção de toda a igreja, porque existe uma responsabilidade do pastor, da pastora, pastor Diego, pastora Bruna, irmão Oswaldo. Não, querido. Nossa, de cada um. Você é crente? Você crê? Você crê que Jesus é Jesus? Que ele não é um profeta? Que ele não é um homem, mas sim o Filho de Deus? Você consegue crer nisso? Se você crê, é necessário que você fale, que você testemunhe. Para isso eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Eu não posso pregar a verdade como se fosse uma mentira. Mas eu só vou conseguir isso quando for verdade para mim. Tem que primeiro passar por mim, irmão. Tem que ser verdade em mim. Faço como Paulo aqui. Não pense que estou aprovado. Não estou aqui falando porque estou aprovado. Eu estou falando porque Deus me disse para falar, porque Deus colocou no meu coração para falar. E eu não tenho que ter medo de falar. Eu tenho é que pregar.
E se ainda não é uma verdade para mim, eu tenho que me alinhar e passar a ser verdade para mim. E não me calar, porque aquilo ainda não se tornou uma verdade no meu espírito. Mas a partir do momento que eu abro a minha boca, eu propago, eu falo, Jesus é a verdade. Jesus é o Filho de Deus, não é profeta apenas. Ele também é profeta, mas ele não é apenas um profeta como foram os outros. Ele não é... Gente, eu já ouvi tantos absurdos de gente próximas me dizendo que Jesus era nada mais, nada menos do que um comunista. Eu sei, irmão. Jesus comunista. É, porque ele disse, se você tem uma capa, dê uma para o seu irmão. Se você tem, dê um para o seu irmão. Eu sei, meu pai, está longe de receber revelação de quem é Jesus. De quem é Jesus. O céu não pôde contê-lo. O céu não pôde contê-lo. Se Jesus tivesse interesse de explicar para Pilatos o que era a verdade, Pilatos não conseguiria entender. Pela complexidade, pelo tamanho que é Jesus. Pelo tamanho. A palavra diz que todas as coisas, o que é todas? Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele. Todas. Tamanho da grandeza dessa verdade. Nós temos que testemunhar da verdade que é Jesus. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Minha e sua. Quem tem conhecimento da verdade e consegue ver a verdade que é Jesus, a pessoa de Jesus, por completo, a palavra diz que esses não nasceram da vontade do homem. Não nasceram da vontade do homem. Eles nasceram da vontade do Espírito. Revelação. Não é com o meu entendimento que eu vou conseguir assimilar essa verdade. Eu só vou conseguir assimilar esta verdade através do Espírito, do meu Espírito. O Espírito Santo vai testificar para você a verdade. É dentro. É dentro. Nós somos testemunhas da verdade. A igreja é testemunha da verdade. Sabe o que mais é verdade? Jesus é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho. O caminho. Não existe outro, irmão. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Jesus. Negado. Eu sou o caminho. Não há outro fora de mim. Eu sou o caminho. Eu sou o quê agora? Como é que Jesus nunca falou a respeito disso? Ele é a verdade. Precisa isso estar mais explícito aqui na palavra de Deus do que isso? Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Não existe verdade fora de Jesus. Não existe outra verdade fora de Jesus. É um caminho e uma verdade. Jesus, eu sou. E esse eu sou que ele diz, é o mesmo eu sou que Deus falou quando Moisés chegou para ele e disse, Senhor, como é que eu vou chegar para Faraó e vou te apresentar? Por quê? Porque os egípcios conheciam
uma infinidade de deuses. Tudo para ele, todos aqueles deuses para ele, era verdade. Eles criam naqueles deuses. Tudo ali para ele era verdade. Deus seria mais um Deus em meio a tantos deuses. E Moisés, vivendo no palácio de Faraó, sabia muito bem disso, foi criado lá. E ele pergunta a Deus, Moisés, como é que eu te apresento? Como é que eu vou dizer? O Deus, como é teu nome? Deus disse, eu sou. Porque não existe outro. Só existe um Deus. E qual é o nome desse Deus? Eu sou. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a... Se você andar em outro caminho, se você andar sobre outras verdades, você vai trazer para você morte. Por quê? Porque só existe um caminho e só existe uma verdade que lhe traz vida. Simples assim. É um caminho e uma verdade que te traz vida. Se você sair desse caminho, se você sair dessa verdade, você está trazendo para você morte. Eu sou. A palavra de Deus é a verdade. Esse meu iPad me atrapalha. A palavra de Deus é a verdade. Outra verdade, todos falam, queridos, que não há uma verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista de quem vê ou do ponto de vista de quem acredita. Não existe uma verdade absoluta. Ei, irmão, existe uma verdade absoluta. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Como é que a palavra fala a respeito do Espírito Santo? O Espírito da verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Quer saber outra verdade? A igreja é verdade. Além da igreja ser a verdade, a igreja é, a palavra fala, deixa eu ver se eu anotei aqui, para não dizer a palavra fala e não dar o endereço. Eu sou ótimo. Não anotei. Mas eu vou falar o que é que ela diz. Alguém quiser me auxiliar aí, diz aí o texto. Diz o texto aí, Beto, que tu que é bom de texto. Vou aprender contigo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. O que é que a igreja é? Coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 15. 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Irmão Oswaldo, o que é coluna? Coluna todo mundo sabe. Olha a coluna aí. Para que é que serve uma coluna, meu querido? Para sustentar. A coluna é sustentáculo da verdade. A igreja é sustentáculo da verdade. É quem segura. E a igreja é baluarte da verdade. E o que é baluarte, irmão Oswaldo? Existe uma fortaleza. Todo mundo sabe que é uma fortaleza militar. Existe uma fortaleza. Existe uma cabine, daquelas em cima, que você vê os guardinhas lá em cima, hoje tem nos exércitos ainda. Existe uma cabine daquela que é chamada baluarte. E ela é o lugar mais fortificado de toda aquela fortaleza. Ela é um lugar de proteção, ela é um lugar seguro.
a igreja é sustentáculo da verdade, a igreja é protetora da verdade. É quem protege a verdade. Ei, querido, quantos aqui concordam comigo que nós estamos vivendo um tempo de mentira? Que tudo é mentira. Aos nossos olhos, porque aos olhos do mundo tudo é verdade. Eles estão transformando a verdade de Deus em mentira. Ei, querido, por que é que ele bate tanto na igreja? Para que a igreja deixe de ter credibilidade e não passe a ser mais uma referência de verdade. Por que batem tanto em pastores, em ministros de Deus? Para que eles deixem de ser referência da verdade e passem a ser uma mentira. Pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo. Porque falando assim, pregando essa mentira, se torna uma verdade. Adolf Hitler, todo mundo conhece Adolf Hitler, creio eu, na Segunda Guerra Mundial, a maior estratégia do nazismo era apregoar mentiras como se fosse verdade. E a filosofia do executivo do Hitler, responsável pela propaganda nazista, era: repita uma mentira várias vezes, repita uma mentira várias vezes, repita uma mentira várias vezes, que ela vai se tornar uma verdade. Ei, irmão, espera aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se tu repetindo uma mentira várias vezes, ela se torna verdade, o que é que acontece com uma verdade quando é repetida várias vezes? Se uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade, o que é que acontece com a verdade que você repete várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes? Ela passa a ser poder de Deus. A palavra é a verdade. A palavra é marreta que esmiuça as pedras, que quebra pedra. Repita a verdade de Deus. Repita, 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 repita. E ela vai se tornar marreta que esmiuça a pedra. Verdade. Isso é para mim, isso é para você. Talvez você tenha aqui 5 anos de igreja, 6, 7, não sei quanto tempo, ou talvez você tenha meses. Você ainda não esteve aqui nesse local que eu estou pregando. Talvez você não esteja aqui ainda nesse local. Por agora não, mas vai chegar um dia que vai ser fato. Mas, irmão, você não precisa estar aqui para pregar a verdade. Você não precisa desse microfone na mão para pregar a verdade, não. Você trabalha, você estuda, você tem família, você tem vizinho. Faz uma análise aí rápida na tua cabeça. Eu estou pregando essa verdade para o meu vizinho? Eu estou pregando essa verdade para o meu familiar? Eu estou pregando essa verdade no meu trabalho? Essa palavra não é, meu querido, para trazer condenação, não. Essa palavra é para trazer vida dentro de você. Porque você é igreja. Quem aqui é a igreja? Faz assim. Tem alguém aqui que não é igreja? É igreja? Pois você é coluna e baluarte da verdade. Deus entregou essa missão, para mim, entregou para você, entregou para a igreja. A missão de propagar a verdade. A missão de defender a verdade. A missão de sustentar a verdade. No meio de uma sociedade, no meio de um tempo que o que reina é a mentira. Essa palavra, ela está, há tempos no meu coração. Porque Deus realmente já vem me preparando, querido, para um tempo em que pregar a verdade vai ser igual aquele tempo ali.
Quem pregar a verdade vai estar no mesmo lugar que a verdade. Jesus está ali, ó, diante dos poderes do mundo, sendo julgado. Está longe não. Não está longe não. Está perto. Está chegando esse tempo aí. Até os incrédulos já dão testemunho disso. Eu me encontro com alguns que não são da igreja, e eles dizem: paz, o fim dos tempos está acabando. Uma semana dessas aí, deu uns trovões. Uns dias para trás. 3 horas da manhã eu acordo. Vinha, queridos, eu acho que na sua casa for forrada, talvez você não tenha escutado tanto, a minha é de telha. Vinha, fazia assim, ó. Bum! A telha tremia, fazia. Trac, trac, trac. Eu não vou mentir não, gente, eu fiquei com medo. Não vou dar um aqui de durão, não. Fiquei com medo. Eu disse: meu Senhor, será que é hoje? Imagine quem tem a consciência que não tem Jesus. Um trovão. Não, na verdade foi mais do que um. Uma vez eu estava na minha casa lendo a palavra e meditando na palavra, e aí o Espírito Santo falou assim no meu espírito: a minha voz é como a voz de um trovão. Gente, era verão, não era inverno. Ele acabou de falar, fez assim, ó. Bum! Eu olhei, eu disse: não pode, não está nem chovendo. Eu tenho certeza absoluta que aquilo foi espiritual, gente, só eu vi. Tenho certeza que só eu vi. Agora, se um trovãozinho daquele meteu medo, eu sei que tem um bocado de gente aqui que teve medo. O Anderson deve ter se acordado e acordado a mulher dele. Eu sei que muita gente aqui teve medo. Mas, se um trovão é daquela forma, imagine como não foi a voz do Senhor falando com o povo no deserto. Como não foi a voz do Senhor falando com o povo no deserto. Rapidamente ele diz: não, Moisés, não, Moisés. A palavra diz que eles correram assombrados e dizem: não, Moisés, fala tu com ele, nós não queremos mais falar com ele, não. A voz de Deus é como um trovão. Quem aqui tem voz de trovão? O Roberto? O Davi? Ei, meu querido, se a voz de Deus é como um trovão, a minha e a sua também é para ser como um trovão, para falar da verdade. É para a gente trovejar. Trovejar, falando da verdade. Nós não podemos falar da verdade como se ela fosse uma mentira. Não podemos. Mais do que isso, não podemos viver a verdade como se fosse uma mentira. Porque se ela não for verdade para mim, como vai conseguir ser verdade para aquele que eu vou pregar? Eu tenho que primeiramente fazer ela ser verdade dentro de mim. Eu preciso fazer ela ser verdade dentro de mim. Novamente eu falo, assim como diz o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores, não estou enquadrado nisso aqui que eu estou te falando, não. E quando eu venho falar isso aqui, meu querido, meu coração treme, porque eu sei da responsabilidade que é. Eu sei da responsabilidade que é. Eu, ao qual o Senhor está colocando para levar a palavra, sou o primeiro que tenho que me alinhar. Primeiro. De pregar a verdade. E eu estou pregando a verdade no meio de pessoas que me são íntimas, na frente da minha família, na frente do meu chefe do trabalho, ali sentado, esse rapaz bonito. Convive comigo todo dia, mais do que a minha mulher. Então ele sabe como é que eu procedo, ele sabe como é que eu faço no trabalho, minha mulher sabe como é que eu me comporto dentro de casa, meus filhos sabem, minha nora sabe. Cadê a nora? Fala aí. E muitos aqui me conhecem no dia a dia. Mas eu não posso me calar por causa disso. Eu tenho é que me alinhar com isso. E passar a andar nessa verdade. Você também tem que ouvir essa palavra. E ele disse, Jesus, aqui, nessa cena:
Os que são da verdade ouvem a minha voz. Ei aqui, você é da verdade? Tem alguém aqui da verdade? Quem aqui é da verdade? Esse ouvir que Jesus fala, você pode trocar ele por obedecer. Esse ouvir é obedecer. Ele diz, o que são da verdade obedecem a minha voz. Terceira e última parte. Estou acabando. Ministério de louvor. Tecladista ungido. Pode vir. Existe uma verdade, que eu estou chamando ela de a verdade do crente, daquele que crê. Que verdade é essa? Ele nasceu. Concorda comigo? Ele viveu, andou nessa terra. Concorda comigo? Ele nasceu. Ele viveu. Ele morreu por mim, por você, para nos dar a salvação. Concorda com isso? Ele nasceu, ele viveu e ele morreu. Ele ressuscitou. Quem aqui crê nisso? Ele ressuscitou. Quem consegue crer nisso com toda a verdade do seu coração? João disse, eu vi, aqui ó, com esses olhinhos, que ele dizia, que o pessoal antigo dizia, com esses olhinhos que a terra há de comer. Eu vi, eu andei com ele, eu comi com ele, eu vi ele fazer milagres, eu encostei a minha cabeça no peito dele, eu vi quando ele foi crucificado, eu vi ressuscitado e eu o vi quando ele ascendeu ao céu. E eu ouvi a voz do anjo dizendo, ei, por que vocês estão admirados? Assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Quem consegue crer nessa verdade? Com toda a força do seu coração, ele vai voltar. O mundo não está disposto a ouvir a verdade, assim como Pilatos também não estava interessado em ouvir a verdade. Sabe o que é que Pilatos queria saber? Ele só queria saber se Jesus queria ser rei. Por quê? Porque existia um rei para Pilatos. O rei para Pilatos era o imperador de Roma, era César. A única preocupação para Pilatos era saber se Jesus queria ser rei, porque assim ele estava afrontando Roma para sentar no trono de César. Mas quando Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, Pilatos, não vejo crime algum nesse homem. Ele percebeu que Jesus não estava interessado no trono de Roma, Jesus não estava interessado no trono do mundo. Jesus disse, o meu reino não é daqui, porque se fosse, meu querido, você acha que eu estaria aqui preso? Os servos de meu pai teriam vindo em meu socorro. Pilatos olha para Jesus e diz, tu não sabe que eu tenho autoridade para te condenar? Jesus diz, espera aí Pilatos, menos, né? Toda a autoridade que você tem foi dada por meu Pai. Toda a autoridade do mundo, seja ela qual for, foi dada por meu Pai. Ele permitiu, porque se ele não tivesse permitido, você não estava aqui, nesse lugar. Toda a autoridade dada no mundo foi dada por meu Pai. Ele subiu e ele disse, vão para Jerusalém e não saiam de lá, até que venha sobre vós o poder do Espírito Santo. Acaba aqui o texto acaba aqui. Fiquem em Jerusalém, não saiam.
até que sobre vós venha o poder do Espírito Santo. O texto acaba aqui. Aí Jesus continua: quando isso acontecer, quando vier sobre vós o poder do Espírito Santo, vocês serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e em todo o mundo. Minhas testemunhas. Para isso eu nasci. Para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Assim como Jesus, para isso eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Ei, meu querido, eu não posso me calar. O mundo jaz a mentira, porque o pai da mentira está no mundo. Mas eu não posso me calar. Eu sou coluna e baluarte da verdade. A verdade agride. A verdade agride quem é da mentira. A verdade confronta quem é da mentira. Porque ela expõe toda a sujeira, toda a imundície que há na pessoa que vive na mentira. Eles não querem saber da verdade. Pilatos perguntou, e o que é a verdade? A palavra diz que Pilatos perguntou o que é verdade, mas ele deu as costas, virou para o povo. Pode ler o texto, aí na sua Bíblia. Ele diz, o que é a verdade? Mas ele não ficou para ouvir o que era a verdade de Jesus, ele virou as costas e foi para o povo que estava lá. O mundo é da mesma forma. Não estão interessados em saber o que é a verdade. Mas nem por isso, querido, eu, você, podemos nos acovardar de falar a verdade. Como eu disse, quem pegar isso, pega a visão dessa palavra. Para isso eu vim. Para isso eu nasci. Ei, eu te chamei ainda no ventre da tua mãe. Para quê? Para que tu seja testemunha da verdade. Teve um tempo na minha vida, querido, que eu só pensava em ser cantor, artista. Artista. Eu não me interessava por outras coisas. Eu trabalhava porque precisava de dinheiro. Mas eu pensava assim na minha cabeça. Em algum momento, eu vou fazer sucesso. Eu vou me transformar num cantor. Vou me transformar num artista. E eu acreditava nas minhas músicas, era boa, viu? Uma vez aqui eu cantei para os meus amigos aqui dos casais. Eu acredito que era boa. Acredito que dava. Mas o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Como dá para ver, não fui um artista de sucesso. Houve um tempo na minha vida, em 2009, quando eu cheguei aqui em Maracanaú. Queridos, vou revelar uma coisa para vocês. Eu, como diz aquela mulher, eu queria estar em qualquer lugar, só não em Maracanaú. Maracanaú, para mim, era onde o Judas perdeu as botas. Morava lá em Fortaleza a vida toda. Mas aí eu conheci a senhora que morava em Maracanaú, eu trabalhei aqui e conheci ela. Ela só trabalhou 1 ano, viu? Depois não trabalhou mais não. Só trabalhou esse ano, foi lá só para me conhecer mesmo. Ela só trabalhou, a carteira assinada dela só tem 1 ano. Foi só o tempo da gente desenrolar o manto. O meu sonho era que os meus filhos fossem 2 artistas, os meus filhos, olha aí. Artistas para o mundo, né? Era esse o meu pensamento. Mas eles não são artistas, eles são ministros. Eu é quem sei o pensamento que tem ao vosso respeito, pensamento de bom e não de mal. A alegria para o meu coração, e deve ser a alegria para o seu coração, ter a sua família
na igreja, porque a igreja é a verdade. Aqui nós somos os detentores da verdade. Mais do que o meu filho estar em cima de um trio elétrico num carnaval, ou estar numa televisão. Eu cantei na televisão, gente. E posso falar para vocês, é mentira. É mentira, é uma mentira terrível. O apresentador que eu fui para o programa, ele falava com a gente assim, ó, ele brigava com todo mundo. Não sei porque que eu estou contando isso. Ele brigava com todo mundo, brigava com as pessoas. Não sei o que, essa luz aí, não sei o que. A câmera ligava, quando a câmera ligava, ele dizia, olá, oi, nós estamos aqui com o Oswaldo. Mentira. A vida de um artista, a fama não passa de uma mentira. Muito dinheiro, muita fama, nada de paz. Todos na droga, todos na prostituição. Obrigado, Senhor, porque Tu me livraste disso. E eu estou aqui hoje, numa igreja, Maracanaú. A minha sogra mora na rua 32. Eu só ia lá uma vez no ano, nas minhas férias. Aí eu pensava, mas não contava para ela não, que era para ela não se zangar. Deus me livre morar aqui. Estou com 12 anos que eu moro lá na 32. E foi lá que o Senhor fez eu ter uma célula por 8 anos. E as pessoas vinham aprender naquela casa. A 32. Onde eu pensava que eu nunca poria meus pés, porque eu achava que era o fim do mundo. O Senhor me escolheu, eu tenho plena certeza disso. Eu tenho plena certeza da escolha dos meus filhos, da minha família. E Ele escolheu você também, querido. Sabe por que eu tenho certeza disso? Você está aqui. Isso é verdade, é fato. A verdade nada mais é do que um fato. O que é a verdade? O que é a verdade? Os filosofam, falam inúmeras coisas a respeito da verdade. O que é a verdade? A verdade é um fato. A própria verdade explica ela mesma. Não pode existir várias verdades, porque se existisse a verdade, deixava de ser verdade, porque a verdade é o fato. A verdade é o fato. Se você está aqui, é porque Ele te chamou. Para que você seja testemunha da verdade. Hoje talvez você não consiga se encontrar no seu coração capacidade para falar dessa verdade. Ei, querido, quem aqui tem o Espírito Santo? Ele habita onde? É dentro de mim. Dentro de mim. Lá no Antigo Testamento ele habitava sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta, para que ele pudesse operar o seu chamado. Mas hoje o Senhor Jesus veio, morreu por mim, e Ele diz, quando eu for, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele habita em vós, dentro de mim. Ei, querido, o Espírito da verdade habita em mim, porque temerei e abrir minha boca e falar da verdade. Se o mesmo Espírito Santo que habitava no apóstolo Paulo, no apóstolo João, a palavra fala de Jesus dizendo que ele era cheio do... Diz que ele saiu do deserto cheio do... Por que é que você não pode ser cheio do Espírito? Da boca de Jesus nunca saiu uma mentira, porque Ele é a verdade encarnada, o verbo que se fez carne, a verdade encarnada da boca dele nunca saiu uma mentira. E Ele disse, vocês estão abismados por essas coisas que eu faço? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes Jesus gostava de falar assim, ó, em verdade, toda vez que Jesus fala na Bíblia, em verdade, Ele está falando a verdade das verdades. Verdade importantíssima. E ele diz, em verdade, eu vos digo, vocês farão coisas maiores. Ei, irmão, o que é maior do que fazer um cego ver? O que é maior fazer um cara que nunca andou, andar? Se você disser esse monte,
saia do Maranguape e venha aqui para a rua 51 e você crê que isso é verdade, vai se tornar verdade. Vocês farão coisas maiores. Queridos, quero usar as palavras para a gente encerrar, as palavras do apóstolo Paulo. Eu estou certo, bem certo, que nem morte e nem vida, nem morte e nem vida, nem anjos, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode arrancar de dentro de mim a verdade que está na pessoa de Cristo Jesus. Estou bem certo que nem coisas do presente e nem coisas do porvir pode arrancar de mim algo que foi colocado dentro do meu espírito. O Jesus é a verdade, o caminho, a verdade, a vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A igreja é e sempre será a detentora e a protetora da verdade. E Jesus já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou. Tudo isso já é verdade concreta, já é fato. Existe apenas um que ainda não se tornou fato, mas nem por isso deixou de ser verdade. É verdade, é que ele foi, mas ele vai voltar. Quem pode crer nisso? Essa palavra nasceu no meu coração por causa de uma coisa, sabe o que foi? Eu não consigo entender quando se fala no fim do mundo, crente com medo que Jesus volte. Tem alguma coisa aqui errada. Tem alguma coisa aqui que não bate. Se eu disser para você, ó, Deus falou comigo, meia-noite, Jesus volte. É meia-noite agora. Quando você for para casa, Jesus vai voltar. Faça aí uma reflexão bem rápida na sua cabeça. Se o seu sentimento é de medo, tristeza ou alegria. A palavra diz, quando ver que essas coisas estão próximas, levante a sua cabeça. Alegre-se, pois é chegado o tempo da tua redenção. Ei, querido, existe uma verdade, que é a verdade do crente. Ele vai voltar. Essa é a minha esperança inabalável. É por isso que eu espero, é por isso que eu estou esperando, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vivo. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai buscar os que são da verdade. Ele não vem buscar evangélico, ele não vem buscar católico, ele vem buscar os que são da verdade. E ele vai falar, a trombeta vai tocar, ele vai falar e ele diz, os que são da verdade, escutam a minha voz e obedecem. Temos que sonhar com esse dia, querido. Sonhar. É o nosso dia. É o dia da nossa festa. Temos que nos alegrar. Mas se porventura em você tem um sentimento de tristeza, lembre-se da mulher de Ló. Sai, corre de Sodoma e não olha para trás. A mulher foi e virou-se para Sodoma. Por quê? O coração dela estava lá, o pastor já pregou isso, não estou falando nenhuma novidade. Ela olhou para Sodoma porque o coração dela estava lá. A cidade toda se transformou em pedra, e assim como foi a cidade, aconteceu com ela. Nós não podemos ser como a mulher de Ló. Quando essas coisas acontecerem, corra para os montes, é para o alto. Ele vem me buscar, ele vem te buscar. Você já percebeu uma coisa? Que uma pessoa não pode vir buscar uma pessoa que nunca esteve naquele lugar? Se ele vem me buscar, e ele vem me buscar, é porque eu não sou daqui, eu sou da onde? Eu sou de lá. Porque se não fosse, ele não vinha me buscar. Ele vinha me buscar porque eu já estive lá. Eu apenas estou voltando para casa. Por isso que é buscar. Porque eu já estive lá. Ele está me levando de volta. É de volta. Quem aqui não gosta de voltar para casa? Quem não gosta de voltar para casa depois de um período longo? Quem é?
Ei, irmão, eu não sou daqui. Eu passei um bocado de dia escutando a música e a minha nora ri de mim, ri do Pedro. Eu passei esses dias todos escutando uma música aí. E a música diz assim: eu não sou daqui. Aqui vai lá, Pedro, porque tá ruim aqui. Ele vem e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E a igreja? Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Repita isso. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem me buscar de volta para casa, porque eu não sou daqui, eu sou de lá.